e às 11 horas. Divo. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá para você que nos acompanha pela Universitária FM 99.9, a nossa rádio pública. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Eu sou Débora Brito, jornalista da Marco Zero Conteúdo, portal de jornalismo independente e investigativo aqui de Pernambuco. Lembrando que também estamos no ar pela Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. O programa é transmitido pelo Facebook e, além de nos assistir, você pode enviar perguntas e comentários sobre o tema em debate. Basta acessar a nossa página no facebook.com/programa Fora da Curva. As primeiras levas de piche começaram a aparecer no dia 30 de agosto nas praias de Pernambuco e da Paraíba. Em uma semana, se espalharam pelo litoral de Alagoas, do Rio Grande do Norte e Ceará. Em seguida, o petróleo cru passou a atingir todo o Nordeste com bastante força em Sergipe, onde chegaram a ser encontradas barris na praia. Redes sociais, ativistas, pescadores, especialistas, turistas, prefeituras e governos de estado nordestinos gritaram para alertar sobre a seriedade do problema. Esta semana foi confirmado pelo IBAMA que esse seria o maior desastre ambiental em extensão já registrado aqui no Brasil. São mais de 2.000 quilômetros de costa do Nordeste atingidas. O governo federal de Jair Bolsonaro, no entanto, não escutou. Se isso te lembra os incêndios na Amazônia recentes também, não é mera coincidência. O Brasil está sendo comandado pela leniência e pelo descaso ambiental. Foi necessário que o problema se espalhasse assustadoramente para que no último sábado, quase 40 dias depois dos primeiros registros, Bolsonaro determinasse que a Polícia Federal e a Marinha investigassem as causas e responsabilidades do que tardiamente já é considerado um crime ambiental de grandes proporções. Além da questão da responsabilidade, a gente quer entender por que não se evitou que essa mancha se espalhasse. O Fora da Curva de hoje, então, discute sobre o piche na praia, quem é responsável por esse crime ambiental. Para debater sobre esse tema que está aí pegando fogo, a gente está recebendo aqui a presença de José Bertotti, é secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade do governo de Pernambuco. Obrigada pela presença, Bertotti. Obrigado, Débora. É um prazer estar aqui no programa Fora da Curva da Universitária FM. Para debater com a gente também, estamos com o professor Clemente Coelho, que é professor do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal da Universidade de Pernambuco, a UPE, perdão. Isso. Seja bem-vindo, Clemente. Obrigado, um bom dia para todos. Também aqui conosco está a Raíssa Brahim, repórter da Marco Zero Conteúdo, dividindo a bancada comigo, e que está acompanhando há pelo menos há um mês essa cobertura também do impacto, né? De quando primeiro apareceu o óleo aqui nas praias. Bem-vinda, Raíssa. Obrigada, bom dia, gente. Bom, esse tema chegou nos noticiários, está talvez sendo discutido, mas ainda com muitas dúvidas pela população, pela sociedade. A gente convidou aqui também pesquisadores, professores, também Bertotti, que faz parte da força-tarefa, né, do governo do estado, está tentando responder e dar informações à sociedade do que é que está acontecendo. O que é que a gente sabe até agora, para começar, né, sobre quem são os possíveis responsáveis, como que isso aconteceu, o que é que se tem de concreto até agora e de resposta também para esse crime? Raíssa, deixa eu aqui fazer um comentário que desde o primeiro momento que a gente recebeu essa notificação, você falou bem, dia 30 de agosto foi a primeira notícia, mas aqui em Pernambuco foi no dia 1º de setembro, do dia 1º para o dia 2. E naquele momento a gente estava encerrando um processo de investigação e de contenção de um vazamento na refinaria Abreu e Lima, que foi um evento diferente, até para a gente poder caracterizar dois eventos, né, ao mesmo tempo. O evento da refinaria, ele foi avisado, foi fiscalizado pela CPRH,
tem um plano de contenção que foi colocado em prática da refinaria, um plano de contenção do Porto de Suape, que foi colocado em prática para se auxiliar, e ali se colocou um conjunto de equipamentos a partir do primeiro momento que aconteceu aquele vazamento. Identificou-se o volume, que foram 5 mil litros de diesel, que seria reprocessado junto com água, e se fez um trabalho imenso para que aquilo não contaminasse a bacia o estuário do Rio Tatuoca. E qual foi o primeiro movimento que a gente fez quando identificou esse problema no dia 1º de setembro? Foi verificar se aquilo era o causador daquelas manchas. E a gente precisa, então, quando identifica um problema desse tipo, procurar saber qual é a causa. E na medida que não se identificou essa contaminação por parte da refinaria, que inclusive teve 4 autos de infração, esse processo está em curso, foi feita a contenção e agora continua se fazendo as análises, partiu-se para identificar outras hipóteses. Então, não sendo na refinaria, essa contaminação viria do oceano. Quando uma contaminação vem do oceano, ela passa a ter uma responsabilidade de uma atuação mais do ponto de vista nacional, que seria a responsabilidade. Mas a gente não se omitiu. Naquele mesmo momento, a gente partiu para conversar com o IBAMA, chamou o pessoal da Universidade Federal de Pernambuco, que é o Centro de Oceanografia, para fazer uma análise de correntes marítimas, justamente por quê? Porque em conjunto com o pessoal do Porto de Suape, a gente disse, olha, foi algum navio que descarregou, porque a gente tem aqui um terminal de graneleiro de petróleo, e o pessoal disse, veja, daqui do Porto de Suape a gente não tem nenhuma informação. O primeiro momento a gente tinha um vazamento que tinha atingido basicamente Pernambuco e Paraíba, poderia ser uma lavagem de lastro de navio, que é uma coisa que não acontece há muito tempo, que tem sido coibida. Para os nossos ouvintes saberem, lastro de navio é que o navio ele vem carregado de petróleo, ele normalmente volta carregado com algum outro tipo de carga. Então essa lavagem ela é feita, mas ela é feita sob controle, dentro do porto, com empresas especializadas, e há muito tempo atrás se fazia isso em alto mar. E há muito tempo não se faz mais isso. Tanto que não se encontrava mancha de piche aqui em Pernambuco há muitos anos. O pessoal diz que há pelo menos 20 anos não se lembra mais de ter esse tipo de ocorrência. Então a gente identificou o seguinte, olha, isso já não é um acidente. Naquele dia, eu acho que inclusive o pessoal do Marco Zero participou de uma coletiva nossa, a gente disse, daqui nós estamos tratando de um crime. Por que se trata de um crime? Se trata de um crime porque você não tem um culpado ou você não tem alguém que tenha pedido socorro de algo que tenha acontecido. Então, se é um crime, você precisa identificar. Então, procurou o pessoal da Universidade Federal da área de Oceanografia, falamos com o professor Marcos, professor Moacir, que aliás só um registro, agora é vice-reitor eleito, junto com o Alfredo. Parabéns aqui para a comunidade universitária que tem seu reitor agora nomeado. E para fazer o monitoramento das correntes oceânicas. Com isso, você poderia, então, partir para identificar a fonte causadora desse problema. E independente do tamanho, que na época era já uma situação complexa, que a gente já tinha visto manchas na praia de Del Chifre, essas manchas tinham chegado e atingido tartarugas na Ilha dos Cocais, ali perto do Porto de Suape, a gente disse o seguinte, vamos procurar também o pessoal da Universidade Rural de Pernambuco. Tem um centro de processamento de informações que trabalha com prevenção a desastres, é o Geoceres. Entramos em contato com o professor Hernandes, o professor Vicente, e eles disseram, olha, se a gente tiver um range de tempo e a gente tiver as datas que vocês acham que a gente pode analisar, a gente coloca as nossas informações dos satélites que a gente tem à disposição. E chamamos o IBAMA. Na mesma semana, no dia 5 de setembro, a gente fez uma reunião na sede do IBAMA, com a doutora Lisânia, com o capitão do mar, aqui da nossa Capitania dos Portos, e foi aí que a gente soube que essas manchas não estavam só em Pernambuco. No dia 30 já tinha chegado no Bessa. E aí já tinha chegado em Tamandaré e a Marinha já deu notícia que tinha chegado em Alagoas. O pessoal da Marinha disse, olha, estamos analisando qual é o tipo de material, se em todas as praias o material é o mesmo tipo de material, e vamos agora então partir para a identificação, junto com as informações que a gente tinha ali, para a gente poder identificar quais são a fonte causadora desse problema. E evidentemente também a medida concreta que se atuou na hora foi a nossa agência ambiental, a CPRH, orientar as prefeituras a fazer a limpeza da praia, orientar a nossa população que se identificasse qualquer mancha, pudesse avisar para que a Marinha fizesse a coleta e fizesse a análise desses dados. Isso foi no dia 5 de setembro. Hoje a gente está no dia 10 de outubro. O que acontece? Acontece que essas manchas elas só fizeram aumentar, não em Pernambuco. Eu ontem fiz uma checagem na praia de Boa Viagem. Nosso diretor de tratamento de efluentes, o Elvino, teve sábado
em Paulista, porque a última ocorrência de mancha que a gente teve em Pernambuco foi no dia 16 de setembro, segundo os relatórios do IBAMA. E lá também não tem, até o momento, mais nenhuma nova contaminação. No entanto, a quantidade de óleo que chegou em Sergipe, que agora chegou na Bahia, que se entranhou nas falésias do Rio Grande do Norte, que atingiu os lençóis maranhenses, demonstra que isso se trata de um crime ambiental de grandes proporções. Acontece que deu o mês de setembro e o governo federal não tomou, a gente não teve notícia, nenhuma providência no sentido de identificar a causa desse crime. Tomou providência, sim, o IBAMA de montar uma central com apoio da Petrobras, com mais de 100 pessoas para fazer a limpeza. E a gente disse, não, nós precisamos identificar esse crime, nós precisamos colocar a inteligência e a área de segurança brasileira para fazer isso. Fizemos uma reunião aqui, no dia 1º de outubro, né, com cobertura ampla da imprensa, com 5 estados nordestinos presentes e outros que não puderam se fazer presentes, de novo com a Marinha, de novo com o IBAMA. Qual foi a conclusão? E que a gente fez, então, uma caracterização clara de um crime ambiental, como eu disse. Trata-se de um crime porque não tem um culpado, então isso não pode ser caracterizado como um acidente. E ali a gente tomou a iniciativa seguinte: vamos oficiar a Polícia Federal. Vamos oficiar a Polícia Federal para que ela haja. E não é o IBAMA que vai fazer essa investigação. O IBAMA vai fazer as autuações. Não é a Marinha que vai fazer essa investigação. Ela atua como órgão fiscalizador da nossa costa, inclusive em contato com mapeamento de todos os cargueiros que passam na nossa costa. Tem que ser a Polícia Federal, que até então estava agindo em alguns estados, mas a gente não tinha notícia de uma ação mais concreta e fizemos uma notícia crime. E finalmente, mas eu acho que com muita tardia, somente no dia 5 o governo federal tomou a iniciativa de fazer um grupo de trabalho para que essas investigações acontecessem e que então assumisse a responsabilidade de que esse crime tenha digamos assim, que ele tenha alguém que seja responsabilizado, no sentido não necessariamente imediatamente só de punir, mas de você saber qual é a fonte causadora, porque se você não sabe qual é a fonte causadora, você não consegue nem agir com a mitigação. Poder então, conter, né, o que tá, você está trabalhando aqui com, no momento, o que a gente está trabalhando? Com um risco de aumento dessa contaminação, porque você não sabe exatamente qual é a fonte causadora e com uma grande incerteza. E quando você trabalha com um problema onde você tem risco e incerteza, isso aumenta a possibilidade de que esse dano seja aumentado em grandes proporções. É por isso que essa investigação, e foi isso que o governo de Pernambuco fez desde o primeiro momento, procurando todos os órgãos, junto com as agências ambientais, com o IBAMA, e que o governo federal tardiamente está agindo, e a gente espera então que essa solução possa aparecer a partir do uso da inteligência, coordenado para que a gente possa identificar esse problema, que a gente diminua pelo menos a incerteza. E a gente então passe a atuar sobre algo que seja sob o nosso controle. Professor Clemente, essas análises elas estão correndo em sigilo, né? Mas a imprensa nacional vazou que esse petróleo seria oriundo da Venezuela. Né? E o que é que se sabe até agora? Esse petróleo vem da Venezuela, não vem? Existe alguma análise paralela, a do IBAMA, da Petrobras? A análise feita pela Petrobras, ela corre em sigilo, né? Foi feita essa análise, enfim, né? Estranhamente, eu também acho que não deveria ser sigilosa, até porque é uma informação ambiental e deveria ser pública, né? E, de alguma forma, por pronunciamento político que a gente assistiu, né? Até do próprio presidente, dizendo que poderia se tratar de um óleo vindo da Venezuela, né? Inclusive, podia até depois discutir como que se criou todo, na verdade, aumentando a dúvida dos leigos, da população como um todo, né? Como que pode chegar o óleo da Venezuela aqui, enfim. Além de que falar óleo da Venezuela, você não sabe se é produzido lá, não, o que isso significa, se transportar, se pego lá e transportado para outro lugar. Na verdade, a Petrobras se isentou da culpa, naquele momento, tentando se isentar da culpa, mas existem sim análises paralelas, uma delas acabou de ser divulgada pela Universidade Federal da Bahia, no pronunciamento do Instituto de Geociência da Federal, e analisaram amostras de Sergipe e da Bahia, e que mostra que o DNA, entre aspas, porque todo petróleo ele tem uma identidade. Inclusive, existe um cadastro mundial desses óleos. Então, quando você faz essa análise físico-química, né, você acaba conseguindo se aproximar, através de um cadastro mundial, dos tipos de petróleo que existem no mundo, né, aonde seria, da onde viria esse material. E, então, concluiu-se, os professores da Federal, recebi agora o áudio
do pronunciamento, dizendo que trata-se de óleo, sim, trata-se de óleo venezuelano. Só queria fazer um ponto aqui, que em termos assim de esclarecer a sociedade, porque acho que a gente está aqui também para poder esclarecer. Bertotti colocou bem essa história toda, eu acho que colocar na linha do tempo é extremamente importante, né? Mas eu queria dizer para todos os que estão nos ouvindo, sejam bem-vindos à Corrente Sul Equatorial. Prazer, né? Na verdade, prazer a Corrente Sul Equatorial. Nós aprendemos isso no ensino médio, né? E agora estamos aprendendo dolorosamente como que funciona o oceano. Isso só para se ter ideia de que a gente não tem no Brasil medidas para que possam ser tomadas num caso do maior, né, enfrentando hoje, e eu diria, o maior desastre ambiental da história do litoral brasileiro. Metade do litoral brasileiro foi impactado. Todos os né? estados, né, sofreram, estão sofrendo. Todos os estados nordestinos. Professor, ainda com relação a essas possibilidades, né, essas hipóteses, surgiram várias notícias, inclusive desde a possibilidade de ser a lavagem de um navio, desde a pronunciamento, inclusive, do presidente Bolsonaro, que disse de uma forma muito passageira e muito superficial que poderia ser um evento criminoso. Não se sabe. Em geral, a população, a gente está consumindo as notícias tentando entender o que pode ter acontecido. Já dá para descartar, de fato, alguma hipótese do que aconteceu e o que é que poderia ter sido feito enquanto protocolo para responder, para conter, né? A gente tem que buscar as causas e entender como é que a partir da onde veio, entender como é que contém e sim dar continuidade às investigações, mas também existe um impacto aí que já aconteceu. Esse petróleo cru está atingindo os animais, está chegando na areia, nas praias, e isso de fato assusta. O que é que poderia ter sido feito enquanto protocolo e dá para descartar já alguma hipótese? Bom, primeiro ponto é que nós temos tecnologia no mundo para se fazer a identificação e o monitoramento dessas manchas de óleo. Na virada do século, aí, 2000, vamos botar 2003, 2004, houve interesse da Agência Nacional do Petróleo em se criar um sistema de monitoramento de óleo no Atlântico Sul, no oceano, principalmente na zona econômica exclusiva. Isso não foi para frente por uma simples razão, porque nós iríamos identificar petróleo também nosso. Então, parou-se esse projeto, ia se criar um centro no Rio de Janeiro, e acabou esse projeto desaparecendo. Então, nós não temos um sistema de monitoramento de óleo hoje no Brasil. Espero que tenhamos esse sistema, né? Me faz lembrar, por exemplo, o tsunami na Indonésia, que naquele trecho todo do Oceano Índico não havia sistemas de alarme de terremotos no nosso óleo oceânico, e veio até agora, depois do desastre. Acho que depois desse desastre, o que cabe é a gente criar esse sistema. Mas vamos lá. Então, quando eu brinquei falando assim, prazer em conhecê-los, né? Fazendo aqui uma menção à Corrente Sul Equatorial. Lembra pra gente também, pro ouvinte, que talvez... Eu vou falar da Corrente Sul Equatorial. A Corrente Sul Equatorial é uma corrente predominante, eu digo, há milhares e milhões de anos, desde quando, na verdade, o Oceano Atlântico, é um oceano recente, ele surgiu. Então, é uma corrente que ela passa pela costa, ela se inicia na costa africana, passa pela costa africana e vem em direção à costa nordeste. E deriva ao norte, uma parte, e deriva ao sul. Então, esse óleo foi carregado e transportado para a costa brasileira, inicialmente, como bem colocado por Bertotti, pela corrente sul equatorial, derivando a norte. Então, se você pegar a história, o IBAMA fez um trabalho bastante interessante identificando os pontos. Isso, inclusive, ajuda a modelagem que eu vou falar para vocês. Mas derivou até Maranhão. Só que existia uma parte de óleo que, conversando ontem com a professora Yara Schaefer-Novelli, que foi a primeira perita ambiental do Brasil, num caso de derramamento de óleo, em uma barcaça chamada Gisela,
no litoral sul de São Paulo. Eu tive o prazer e tenho o prazer de trabalhar com ela. Nós estávamos conversando ontem, até ela mandou um vídeo para mim que ela fez, ela falou, publica isso que eu preciso falar para todo mundo. Existiam manchas órfãs. Né? Ela chamou de manchas órfãs, eu achei ótimo esse termo. Né? Ou seja, era material que estava derivando ainda. O que significa derivando? Estava no oceano ainda sendo empurrado pela mesma corrente sul equatorial, mas de forma um pouco mais vagarosa. Foi aí que surgiu, um mês depois, as manchas no litoral norte, sul de Alagoas, Sergipe, Bahia, e continua chegando, rumando mais para o sul, litoral sul da Bahia, e rumando, né, num sentido natural das correntes. Então, esse óleo que derivou, que a professora Yara Schaeffer-Novelli chamou de manchas órfãs, né, na verdade poderia sim ser monitorado, poderia sim ser identificado, apesar, estava conversando até nos bastidores com o Bertotti, o óleo ele se intemperiza. O óleo logo que foi, o óleo bruto, como tem sido o óleo cru, o petróleo bruto, ele tem uma densidade. Logo que ele foi lançado, tanto é que se notava nas fotos, imagens, vídeos que a gente recebia e assistia nas redes sociais, de manchas de óleos mais dispersas, como se fossem gotas de óleos gotejadas, né, nas nossas praias. E as manchas que estão aparecendo a partir da segunda leva são manchas mais densas, são mousses, são chamados mousses de chocolate, inclusive tem um termo assim. Esse mousse ele é denso, ele afunda um pouco, ele não flutua. Pode ter certeza que uma boa parte já está afundando, já foi para o fundo do oceano e deve chegar durante muito tempo depois, em formatos mais diferenciados, densidades maiores, mais duros, mais, né, como se fosse uma característica física diferente, mais pesado. Então, esse óleo dificilmente seria identificado, mas há sim tecnologia hoje para isso. Esse óleo que derivou, se nós tivéssemos aplicado essa tecnologia de identificação numa velocidade muito maior do que apenas o grito da Secretaria do Meio Ambiente do Estado dizendo vamos monitorar, vamos identificar, teria que ter sido feito muito mais rapidamente. Existem países que têm sistemas contínuos cobrindo áreas através de voos, de helicópteros, de aviões. Né? Não se ouviu falar de nenhuma medida tomada pelas Forças Armadas, nem pela Petrobras, desse monitoramento ter sido feito na escala de 1 para 1, tentando se averiguar visualmente e nem muito menos utilizando tecnologia como a imagem de satélite, e só agora começam a surgir os estudos de modelagem oceânica. Né? Então já aconteceu um impacto grande, está presente e nós vamos sentir esse impacto por muitos anos. E a gente falou, né, mas já são mais de 130 toneladas de resíduo coletado já nas praias, né? Nas praias e na areia, na beira do mar, ao longo do Nordeste. Então, isso não é pouca coisa, né? É um volume muito grande que a gente fica, de fato, apreensivo e na dúvida de pode vir mais, de qual seria um outro impacto, né? A gente conversou com o Manuel Pedrosa, que é secretário de Meio Ambiente de Tamandaré, perguntando justamente, Tamandaré, que foi um município também que chegou o óleo na praia, que também organizou uma força-tarefa para recolher. E a gente perguntou quais seriam as ameaças de um segundo impacto de óleo. Existe essa apreensão, como foi falado, né, o contexto de risco e de insegurança. Vamos ouvir o secretário do Meio Ambiente de Tamandaré, porque eles, inclusive, estão organizando uma oficina para repassar para outros municípios do que pode ser feito. Bom dia, Raíssa. Bom dia, telespectadores. Sobre a sua pergunta de um possível impacto, a gente não tem nada confirmado sobre os estudos, porque a gente não está tendo acesso ao resultado das análises de modelagem que a UFS está fazendo. Mas o que a gente entende empiricamente é que o problema começou acompanhando a corrente marinha, seguindo do norte para o sul, e começou a reaparecer no sentido contrário. As manchas apareceram no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, desceram para Sergipe, Bahia, agora tem registros em Sergipe novamente e tem registros no litoral sul de Alagoas.
Então, partindo pelo pressuposto e pela necessidade de anteceder alguma eventual situação, a gente está se precavendo aqui no Litoral Sul, principalmente no município de Tamandaré, para formar uma equipe tática que possa dar celeridade aos processos de identificação, resgate de animais, comunicação com os órgãos competentes. Amanhã o pessoal do IBAMA vai estar em Tamandaré mais uma vez para fazer vistoria nas praias e constatar que o que se tem ou não óleo. Durante todas as vistorias feitas pelo IBAMA não foi detectado após o primeiro incidente no começo do mês de setembro, e até então essas informações que a gente tem. O grupo vai se reunir hoje à tarde, às 14 horas, no Forte Tamandaré. É uma equipe multidisciplinar com pessoas representantes da sociedade civil, como presidente de associações, pessoas que trabalham no comércio ambulante de praia, operadores de turismo náutico, pescadores, e também com representantes do poder público, como é o caso da Secretaria de Infraestrutura, para ficar com prontidão em caso de equipamentos e pessoas para remoção de óleo, se caso aparecer, e pessoal da Defesa Civil, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Educação, para poder também fazer o informe nas escolas. A gente pretende fazer um documento e fazer todo o protocolo e utilizar como modelo, né, para fazer toda a comunicação mais rápida e necessária possível com o comando do IBAMA, que é quem está centralizando todas as informações. A gente viu aí o secretário de Meio Ambiente de Tamandaré, Manuel Pedrosa, tentando se precaver, né, e correr atrás de alguma solução caso o litoral sul de Pernambuco seja atingido por uma segunda leva desse petróleo, digamos assim, como aconteceu em Sergipe. A gente viu, professor Clemente, nesse processo de mais de um mês, muita lentidão, né? A própria Marinha, estranhamente, diz que não conseguiu detectar isso antes que o problema se alastrasse. Eu imagino que, diante desse contexto político, a gente deve ter alguns questionamentos, né? Então, eu queria perguntar para o senhor, na sua avaliação, o que é que está por trás dessa lentidão das instâncias federais? Qual é a questão política que está por trás disso? Por que tanto silêncio? Por que tanta lentidão em o presidente Bolsonaro se pronunciar, né, e a imprensa falar sobre o assunto e fazer um simples sobrevoo, né, como só foi feito no final de semana pelo ministro... Na verdade, na segunda-feira, pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Então, na tua avaliação, o que é que está por trás dessa demora? Me parece que o governo federal não é muito simpático às causas ambientais, né? A gente já viu isso no discurso político, na verdade na campanha política, e que de fato vem acontecendo. O que foi prometido na época de não se dar prioridade às questões ambientais do nosso país está sendo cumprido à risca, né? Há um desmonte da gestão ambiental impressionante no Brasil, né? Inclusive vamos pagar, não vou nem dizer que estamos ainda, mas vamos pagar um preço altíssimo em relação a isso, né? O mercado exterior deve começar a fazer alguma coisa assim no sentido de boicotar, no sentido de fechar portas para o nosso mercado, né? Isso vai ter um impacto incrível na economia, né? Mas realmente impressionou a forma como foi conduzido pelo governo. Bem você colocou, né, que um mês depois, na verdade foram 39 dias depois, ou 40 dias, há um pronunciamento do ministro Ricardo Salles, e mesmo assim uma visita técnica. Isso já era para ter sido feito como foi feito aqui no estado. No dia 2 já era para estar ele visitando, era para ter se comunicado com os estados afetados, inicialmente Pernambuco, Alagoas, Paraíba, talvez, né? Mas isso foi acontecer agora, né? Outra coisa que nos surpreende é que a agenda dele, né, não é divulgada faz 17 dias. Né? Essa é a agenda dele. Essa faria parte, se a gente botar para trás 17 dias, nós estávamos em pleno problema, nós estávamos vivenciando esse grande desastre. Por que não fez parte da tal agenda do Dr. Ricardo Salles uma visita ao governo do estado, dos estados, se confirmando parcerias que existiram por conta
do papel do IBAMA. O IBAMA veio fazer o trabalho de formiguinha, né? Talvez localmente também as capitanias dos portos, né? Ao longo do litoral brasileiro, a pedido dos governadores, a pedido das secretarias de meio ambiente. Mas não dá para entender da forma como foi conduzido, de forma vagarosa, muitas vezes parecendo um descaso, né? E eu queria aqui até colocar, né, um questionamento, porque toda a sociedade quer saber por que vocês demoraram tanto. Por que foi tão grande essa demora? Principalmente tendo hoje a abertura de um leilão de exploração do pré-sal. A sociedade quer saber. E aí? Por que vocês demoraram tanto para falar sobre esse acidente com petróleo? Se nós estamos, vamos dizer assim, confiantes de que a exploração do petróleo vai melhorar a economia do Brasil, agora eu acredito que a sociedade esteja com bastante medo dessa exploração. Eu estou bastante assustado. Na verdade, já estou assustado há muito tempo. A gente vai continuar esse assunto, que a gente tem que fazer um intervalo, mas inclusive para discutir a agenda, que a gente até sabe, né? Só um adendo, o Intercept Brasil fez uma matéria há pouco tempo da agenda secreta de Salles, Isso. Com inclusive, né, empresas como a Monsanto e uma série de outras. O Fora da Curva vai para um rápido intervalo e já a gente volta com o debate sobre o piche na praia, quem é o responsável por esse crime ambiental, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. Krishna, Hare Krishna, Shanti Om. 9h, Marília Parente. Krishna, Hare Krishna, Shanti Om. Ó meu padrinho, faz chover no meu sertão. Às 10, Seu Mar. Fiz de tudo um pouco nas vidas que tive. Fui comerciante em Dakar, cobrador de dívidas em Sarajevo. E às 11h, Divo. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. Brasil Instrumental. Eu, Carmen Delpino, converso com artistas que fazem o melhor da produção instrumental brasileira. Dos jovens talentos aos profissionais que fizeram história nessa área. Brasil Instrumental, todo sábado a partir das 11 da manhã, aqui na Universitária FM 99.9. Sexta Frequência, toda sexta-feira às 10h30 na Universitária FM 99.9 e 820 AM. Todo sábado às 19h. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul, e curta essa paisagem insonora. Universitária. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. O programa Fora da Curva está de volta com jornalismo, crítica e diversidade. Hoje nós perguntamos sobre o piche na praia, quem é o responsável por esse crime ambiental. Estão aqui conosco participando desse debate e ajudando a entender
essa complexa teia de informações que estão aí presentes. José Bertotti, secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Governo de Pernambuco, e do professor Clemente Coelho, do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco. A gente encerrou o primeiro bloco, estava comentando justamente sobre a lentidão, né, da resposta do governo federal especificamente, né, os estados do Nordeste têm se mobilizado para atuar e tentar entender a origem, a causa e responder essa questão, mas ainda há uma série de questões que a gente fica se perguntando, né, a possibilidade de ter uma nova leva de petróleo cru, desse piche, chegando às praias aqui do Nordeste. E a gente comentava especificamente sobre a agenda do ministro Ricardo Salles. E eu queria trazer rapidamente uma declaração que ele deu ontem em audiência pública na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na Câmara dos Deputados, né? Que esse petróleo estaria vindo, abre aspas, muito provavelmente da Venezuela, como disse o estudo da Petrobras, que poderia ser um petróleo que veio de navio estrangeiro, ao que tudo indica, fecha aspas. Essa afirmação, essa declaração, na verdade, acho que traz um pouco mais de confusão a quem está ouvindo, quem não entende exatamente o que é que quer dizer falar que é da Venezuela, né? Houve notícias que saíram, o petróleo é da Venezuela, mas o que é que isso significa? A gente está falando de diversas possibilidades, hipóteses. O que é que está por trás de uma fala como essa, Bertotti? Eu acho que ela mais confunde do que ajuda. Exato. Ele detém as informações. Ele, na realidade, é o líder e o comandante, e tem que ser assim, porque ele é o ministro do Meio Ambiente, dessa condução da remediação, da mitigação e da investigação. Claro que a gente fez a notícia crime para a Polícia Federal, porque é o órgão brasileiro que tem condições de utilizar todas as informações, inclusive requisitando as universidades, os institutos de pesquisa, que possam, com várias diversas fontes, juntar essas informações e conduzir devido com o processo legal essas informações. Quando o ministro do Meio Ambiente, sem divulgar os dados, sem divulgar o inquérito, sem divulgar os resultados, faz uma ilação, na minha opinião, mais atrapalha do que ajuda. Veja, eu aqui faço parte de um governo no qual o governador Paulo Câmara se coloca como oposição ao governo Bolsonaro. Mas a orientação do governador Paulo Câmara é que a gente haja sempre de acordo com a institucionalidade, respeitando as instituições e procurando que todas as instituições atuem de maneira conjunta. Então a crítica que eu faço aqui é a essa informação que é dada pelo ministro, sem um conteúdo, sem uma divulgação. Veja, Roberto Castelo Branco, presidente da Petrobras, disse o seguinte: o relatório é sigiloso, foi solicitado pelo Ministério do Meio Ambiente, a gente fez, enviou, o que eu posso atestar é que não é petróleo produzido no Brasil. Foi correto. O ministro Fernando Azevedo, que é o chefe das Forças Armadas, no dia que o presidente Bolsonaro disse, olha, pode ser um petróleo produzido na Venezuela ou em algum país que eu não vou dizer, o que o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas disse? As investigações estão sendo conduzidas, quando chegar um resultado, nós vamos dizer. Veja, o cuidado que essas pessoas têm com a divulgação das informações. Então vem o ministro do Meio Ambiente faz essa ilação. Eu quero aqui dizer que com as informações que a gente tem, e se a gente pudesse ser informado, eu emitiria uma opinião mais abalizada, né, com relação a fontes, a origens, e esse tem sido o esforço de Pernambuco desde o primeiro momento, procurando as nossas universidades que têm colaborado, procurando o IBAMA, que é o órgão responsável, e pedindo agora, junto com todas as agências ambientais do Nordeste, que se investigue a partir da Polícia Federal com acompanhamento do Ministério Público. No entanto, essa hipótese, ela pode ser comentada. E eu acho que eu queria também fazer um comentário, por exemplo, que, digamos que, de fato, seja um óleo pelas informações que vazaram, que é outro problema no Brasil. As informações, o vazamento da informação. Ou seja, o órgão tem a informação, mas vaza. Para alguns casos, a informação vazada vale, para outros casos, a informação vazada não vale. Tem gente presa no Brasil hoje que, com base em informações, delações, e que não tem comprovações. Então, mas tem gente que hoje está governando
determinados ambientes institucionais no Brasil, que tem também informações que não são nem investigadas, mas aí não pode porque foi informação vazada. Ou pode ou não pode. Na realidade, não pode ter o vazamento. Você tem que punir quem foi que vazou. Agora, se a informação existe, ela tem que ser investigada. Digamos que esse petróleo fosse um petróleo venezuelano que tem como se identificar. E acho que só tem que ser divulgado mesmo quando o protocolo da investigação, do inquérito, chegar a uma conclusão para não atrapalhar as investigações. Mas vamos trabalhar com a hipótese que seja. Qual é o problema hoje da Venezuela? E aí tem que ir ao fundo. A Venezuela hoje sofre um bloqueio por parte dos Estados Unidos e ela não pode comerciar petróleo no mundo. Aí a pergunta não é se o petróleo é venezuelano ou não, é quem está comprando esse petróleo. Porque se esse petróleo for venezuelano e estiver na costa brasileira, a pergunta, novamente, não será de onde é o petróleo, porque não interessa se o petróleo é venezuelano, iraniano, você tem que saber qual é a fonte desse petróleo para saber por onde passou esse navio. Se for um petróleo venezuelano, provavelmente ele passou por um processo de câmbio de um comércio ilegal. Se passou por um comércio, e isso foi aventado hoje no estado de São Paulo. É uma matéria que os jornalistas apuraram, com informações vazadas, eles alegam, né? Eles alegam, mas é papel do jornalismo divulgar a informação. Cabe a quem tem a informação dizer se ela é verdadeira ou não é. Então ele está respeitado na Constituição o direito de sigilo à fonte. Vamos trabalhar com a informação, então, que o Estadão apurou, né? E ele diz o seguinte, pode ser esse petróleo. Então, esse petróleo ele veio de maneira ilegal. Provavelmente, então, ele foi transbordado para um navio para legalizar esse navio. Aí eu pergunto, e quem está comprando esse petróleo? Para onde está sendo vendido? Exato. Essa é que é a grande questão, porque existe esse processo de comércio, né? O petróleo, quer queira, quer não queira, hoje ainda é uma das maiores fontes energéticas, a gente luta para fontes alternativas e é um problema geopolítico mundial. A Venezuela, ela é detentora das maiores reservas de petróleo do mundo, ela detém 17,3% das reservas de petróleo. A Arábia Saudita detém 15%. O Oriente Médio como um todo é mais importante, mas a Venezuela, individualmente, é um dos maiores países. Esse país impedido de comerciar, seja por que razão seja, ele procura encontrar suas alternativas. Então veja como a geopolítica mundial também está influenciando nesse problema nosso aqui. Agora, a pergunta é, se for, é um crime, vai ter que ser punido. Agora, quem está comprando vai ter que ser punido. Quem está transportando vai ter que ser punido. Mas, fundamentalmente, eu acho que a grande questão é a gente poder trabalhar com fatos. Com fatos. Então, uma declaração dessa, do ministro, fazendo um comentário, sabendo que ele tem as informações, porque ele é o chefe das investigações, em última instância foi decretado, inclusive, depois de muito tempo, com muito atraso, o presidente da República decretou um grupo de trabalho e ele é o chefe. Então, ele não pode, eu acho, né, dentro daquilo que a gente entende da institucionalidade, fazer uma ilação desse tipo. Ele tem que vir com as informações mais precisas para que a gente possa, então, junto, analisar, tirar um juízo de valor e também ajudar a informar a nossa população e não atrapalhar mais ainda nesse ponto de vista. Porque, de fato, o que a gente precisa é encontrar a fonte causadora para que aí a gente possa, né, saber que tipo de providência a gente vai tomar para se precaver em relação ao que está acontecendo. E a gente trabalhar com menos incerteza e com diminuição do risco, não é verdade, professor? Uhum. Caso se confirme essa hipótese de ser um cargueiro, né, participante de um mercado negro, que nem é muito boa essa palavra, né? Mercado negro. Exatamente. Mercado ilegal. Eu evitei mercado de usar. Ilegal. Como é que fica... Como é que isso aumenta as dificuldades de encontrar, né? Mais de 40 dias depois, esses culpados desse mercado ilegal? Como é que isso dificulta ainda mais a investigação? Veja, muito provavelmente, isso não se trata de um navio legalizado. Isso deve ser uma hipótese. Porque se fosse um navio com uma rota, ele teria sido rastreado e ele teria, por dever de ofício, informado esse vazamento para que pudesse tomar as providências. Existe um protocolo. Acidentes acontecem. É o risco, inclusive, de se trabalhar na exploração de petróleo. Só fazer um parênteses. Na verdade, esse protocolo, que é óbvio, né, para se evitar os danos piores, mas ao declarar que houve um vazamento, houve algum problema,
ele não é que ele vai ser punido, mas ele recebe os benesses. Tem atenuantes, evidente. Atenuantes com relação. Então isso no mundo inteiro acontece. Houve um acidente, eles entre aspas são obrigados a informar esse acidente. Na medida que essa informação não chegou, por isso que já se trata de um crime. Se trata de um crime, coloque logo a investigação, coloque a carga que você tiver de tecnologia, de informação, para você poder agir. Mesmo assim, existe a possibilidade, desde que você trabalhe de maneira coordenada. Essa questão, muito bem explicada aqui para o professor, né, da corrente sul equatorial, né, das derivações que você tem. Né? É natural que a mancha de óleo ela vá para o sul e para o norte. Porque a corrente ela tem um sentido, mas uma parte ela se espalha para um determinado lado, diferente do lado com a tendência maior. E as imagens de satélites, elas são permanentemente monitoradas. Então, esse trabalho, né, com afinco, com dedicação, com tecnologia, né, ele pode ser feito. Veja, agora... eu também queria fazer um comentário aqui sobre aquele sistema de monitoramento que o professor Clemente disse que estava proposto e não foi colocado em prática, né? Que era o sistema de monitoramento de óleo. 2003, se não fala memória. Vamos chamar a atenção disso, professor. Isso é absolutamente necessário. Absolutamente necessário. A costa brasileira, como um todo, ela hoje é uma grande produtora de petróleo e tende a ser mais maior produtora de petróleo. Imagine 2003 para cá como que a tecnologia não evoluiu também. Como a tecnologia não evoluiu. Agora, vamos fazer aqui um parênteses também. Vocês fizeram uma pergunta. Esse não seria um papel do INPE também? E o que aconteceu com o INPE há 2 meses atrás? Quando ele cumpriu sua missão institucional de identificar os focos de queimada na Amazônia. Demitiram o professor Ricardo Galvão. Então, a ciência, de certa maneira, ela fica num impasse. E eu quero aqui fazer um elogio ao professor Ricardo Galvão e a todos os cientistas e a todas as universidades brasileiras e chamar a atenção de o papel que as nossas universidades cumprem, o papel que nossas instituições de pesquisa cumprem. De fato, se esse trabalho for feito de maneira integrada entre o órgão investigador, que é a Polícia Federal, acompanhado pela instituição Ministério Público, mas com apoio técnico. Veja, não tem humanamente ou tecnicamente, institucionalmente, não tem necessidade da Polícia Federal ter acesso a todas essas informações. Mas ela dispõe dessas informações. Por quê? Porque as universidades, principalmente as universidades públicas brasileiras, elas fazem parte do aparato de Estado. Essa é uma das funções das nossas universidades. Então, me chama também muito a atenção você fazer um decreto como foi feito no sábado, e onde você coloca a Polícia Federal, onde você coloca o IBAMA, onde você coloca a Marinha, você não coloca as instituições científicas brasileiras. Essas é que são as que, numa situação de insegurança, de incerteza, que podem nos dar as informações. Então, veja, até aí eu queria apontar que poderia ser aperfeiçoado, e deve ser aperfeiçoado, de juntar essas informações. Então, uma universidade dá um parecer, a Petrobras dá outro parecer, a Marinha dá outro parecer, outra universidade, outro parecer. E você vai juntando esse arcabouço, que é como se faz o processo de elucidação de problemas, a partir de informações que são cruzadas, certificadas e comprovadas ou não. E a partir daí, então, você junta essas informações. Então, é necessário que a gente realmente tenha clareza que nós estamos passando por um problema sério, é um crime ambiental, e acho que nós estamos com dificuldade de solucionar esse crime, porque esse crime de fato não está utilizando todo o aparato estatal brasileiro, ou por preconceito, ou por incompetência, ou por descaso. Eu queria só fazer um complemento. Posso? É rápido. É a mesma coisa que na verdade, é um governo que sempre teve esse discurso em relação, né, contrária à gestão ambiental, né, tentando desmontar a gestão ambiental do Brasil, e esse mesmo governo tenta desacreditar as universidades, né, e bem ele colocou, quer dizer, esse gabinete de crise, entre aspas, ou essa comissão para atender esse caso, não poderia demorar 1 mês. Ela deveria ter sido feita na primeira semana. Nós estamos falando numa demora. Agora, se cria essa comissão, ou se pede para que se investigue, e foi bem colocado por Bertotti, não incluído os centros, as instituições com potencial de pesquisa. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade de Pernambuco, INPE e outras tantas.
até mesmo internacionais. Exatamente. Até Essa mesmo colaboração internacionais. precisa. Que poderiam ter sido envolvidas, né? É, Exatamente o que eu ia... Um crime desse tamanho certamente não tem só uma causa, não tem apenas um fator que contribui para que ele se espalhe. E também há uma negligência, né? Há uma demora que contribui para que ele se espalhe. Nada grandioso desse tipo, às vezes, tem só um fator, né? Acho que, inclusive, cientificamente, isso é muito difícil que fosse um navio. Tem uma sucessão de erros, de falhas, de lentidões que contribuem para isso. A gente está discutindo sobre a questão... Diga. Só uma observação. E se tratando de Nordeste, essa situação piora ainda mais. Porque, com certeza, se isso tivesse sido na beira da praia, ali na Barra da Tijuca, na porta da residência pessoal do presidente Bolsonaro, isso não teria demorado tanto. Tem um outro peso, né? Que aí então, a gente tem as declarações. Existe o peso do cenário Rio, nacional, mas existe o Rio. peso do cenário regional também. É possível, eu diria que é possível. Mas a gente tá errado, né? Concorda? Nós estamos falando de gestão do país, gestão ambiental de olhar para o país como um todo. E aí, um outro lado extremamente dramático da questão é o que está acontecendo de quem está chegando, né? Eu não tive ainda a infeliz oportunidade de entrar em contato, mas as imagens que estão circulando são muito graves. E a gente tem um perigo também de o impacto a médio e longo prazo do que a chegada desse óleo causa no meio ambiente, causa na vida marinha. A gente teve a proximidade de alguns metros com a foz do Rio São Francisco desse óleo lá em Sergipe. E de Sergipe também a gente tem a participação de César Coelho, que é engenheiro de pesca da Fundação do Projeto Tamar, lá em Sergipe, que também está lidando, e digamos aí, manualmente, braçalmente com essa questão, tentando proteger também as tartarugas e filhotes de tartarugas. A gente vai ouvir o que é que eles estão fazendo lá. Bom dia aos ouvintes da Rádio Universitária, do programa Fora da Curva. Quem fala é César Coelho, eu sou engenheiro de pesca da Fundação Projeto Tamar. Nós estamos com esse acidente de óleo, né, onde atingiu todos os estados do Nordeste. Ele apareceu no dia 2 de setembro, nas imediações do estado do Maranhão e do Ceará. Ele se espalhou pelos demais estados, Rio Grande do Norte, chegando até Alagoas. O estado de Sergipe não tinha ainda observado esse toque de óleo, o que aconteceu em meados final do mês passado, 2 semanas atrás, mais precisamente. Esse óleo tocou na Foz do São Francisco, e uma mancha localizada, e parou. Na semana passada, uma nova mancha, essa bem maior, apareceu em todo o estado de Sergipe, inclusive na capital, né, e atingiu também 2 municípios na Bahia, o município de Jandaíra, na praia de Mangue Seco, e no município do Conde, na praia de Siribinha. Então essa é uma área que atingiu, e no domingo esse óleo passou a aparecer em outras 2 localidades, né, entre rios, a parte mais ao sul desse óleo. Ontem, pequenas quantidades, mas muito pouco, apareceu em Mata do São João, na Praia do Forte, mas muito pouco, a gente nem está considerando. Bom, o maior problema para as tartarugas é que esse óleo, na terra ou no mar, ele de forma nenhuma pode interagir com os filhotes. Os filhotes são muito suscetíveis e esse óleo, o contato do animal pequenininho, né, com esse óleo, muito provavelmente inviabiliza ele na natureza. O que não acontece com os animais adultos, que conseguem até ultrapassar a mancha, se mela, claro, isso é um problema, mas não como os filhotes, que muito provavelmente morrerão. Então a gente passou a fazer uma coleta de todos os ninhos que estão distribuídos nesses 250 quilômetros para fazer solturas em um local mais adequado, né? Estamos hoje aguardando a nota técnica do Centro Tamar sobre a orientação de liberação desses filhotes e deveremos proceder de hoje para amanhã a soltura deles ou em mar aberto, né? Após a plataforma continental, ou numa região mais afastada ao sul, por volta ali de Arembepe e Salvador. Essa é a nossa possibilidade de atendimento com relação às tartarugas e esperamos que esse óleo não toque mais a praia.
A gente acabou de ouvir o professor e engenheiro de pesca da Fundação do Projeto Tamar, César Coelho, que está nesse trabalho hérculo, né, de retirar e tá observando justamente os ninhos de tartarugas para que elas não morram quando entrar em contato com o óleo, né? Isso é um outro lado dramático que talvez os gestores do governo federal que estão em Brasília, por exemplo, não entendam o que isso implica para a vida marinha, para o Nordeste, né? Também para todos nós. Eu queria perguntar, tanto a Clemente como a Bertotti, especificamente, qual que pode ser a consequência a médio e longo prazo de um acidente, de um crime como esse, né? Para a vida marinha, o que é que pode ser feito enquanto governo do Estado, orientação de prefeituras, também de projetos como o Tamar, e da sociedade, se há um risco de permanência de contaminação para os seres humanos daqui para frente. Hoje eu li uma matéria que tartarugas estão aparecendo oleadas aos montes, né? Então, no Rio Grande do Norte, por exemplo, estão aparecendo algumas. Aí fica tem 15, tem 18, eu diria que são dezenas e dezenas que vão aparecer ainda. O que a gente vê é o que impacta nossos olhos. Então, a tartaruga, um peixe, não há relatos de cetáceos, aves, então isso nos impacta. Mas eu queria alertar a todos que a maior preocupação é aquilo que a gente não vê. A decomposição do óleo, né, ela acaba liberando uma série de toxinas, muitas substâncias tóxicas, hidrocarbonetos, metais pesados. Isso a gente não está vendo, mas está acontecendo. O impacto físico do óleo, tudo bem. Então, recobrimento de coral, de substratos firmes, né, rochosos, isso praticamente não tem recuperação, né? Existem algumas tecnologias, às vezes são até bem impactantes, você tem que colocar dispersores, enfim, né, para poder tirar aquela incrustação, mas o impacto físico de praias e substratos duros, né, já aconteceu, está ainda presente. Hoje tem um grupo da Bahia que está visitando algumas praias, o pessoal da Universidade Federal de Penedo, o professor Carlos Buia e a sua equipe, né, que vão levantar essas manchas que estão agora, esses piches que estão aí distribuídos, e para verificar se é possível ou não retirá-los. Então, o que a gente não vê talvez seja o maior problema. E isso vai se perpetuar durante muito tempo. Nós estamos falando de impacto sobre a cadeia alimentar, sobre a base da cadeia alimentar, né? Que agora eu não arrisco dizer, né, o quanto nós vamos perder economicamente. Já estamos perdendo com o turismo, mas vamos perder economicamente com a pesca. São ecossistemas extremamente importantes, principalmente os corais, os bancos de pradarias e os manguezais, que ainda não tenha relatos que foi atingido por óleo, mas certamente foi. É porque são tantas marés, tantas luas durante esse tempo todo. Gente, nós passamos por 2 luas crescentes, por 2 luas cheias, centenas de marés. Então, esse óleo que chegou impactou diretamente. Então, agudo e crônico, aquilo que a gente não vê, ou aquilo que se incrustou e vai ser dificilmente tirado. Eu só queria falar que esse impacto também não é só relacionado às espécies e preocupa a sociedade brasileira. Eu vou só, para finalizar, rapidamente dizer que nós estamos também contribuindo para o impacto global. Nessa época do ano, então vai o alerta, secretário, certo. Nessa época do ano, nós recebemos as aves migratórias. O Brasil é signatário de uma convenção de proteção dessas aves, desde 1972. E elas pousam nas praias nordestinas, um pit stop, para poder seguir rumo à Patagônia, rumo à Argentina, ao sul do hemisfério, né? Então, eu fico imaginando o impacto que nós estamos deixando para essas aves migratórias que retornarão para o hemisfério norte, contaminadas, ou morrerão pela contaminação, e a gente ainda não sabe, mas só alertar, porque ninguém falou sobre isso. Então veja a dimensão do problema, é gigantesco. Uhum. Bertotti, a gente já está indo para o final do programa. Então eu queria agradecer aqui a oportunidade,
principalmente de estar aqui debatendo com o professor Clemente e com vocês que têm feito esse trabalho de orientação, identificação e divulgação de informações precisas. É isso que a gente tem que divulgar com a nossa sociedade. Também fazer um alerta aqui para a população de Pernambuco que a nossa agência ambiental, o próprio IBAMA e a Capitania dos Portos seriam os pontos adequados para que se detectar algum tipo de contaminação, seja de animal, seja de praia, seja localizado e avisado que a gente vai fazer a coleta. Fato que hoje nas nossas praias a gente não tem mais nenhum tipo de contaminação. A última noticiada foi no dia 16 de setembro, né? Então, agora, o risco, e é por isso que a gente está agindo, e o governador Paulo Câmara colocou essa missão para a gente, de cobrar que a gente identifique essa fonte para evitar que essa contaminação e esse crime aconteça. E fazer essas medidas, né? E aí a gente está trabalhando efetivamente aqui com as universidades, o professor Clemente também nos ajudando aqui, para a gente ver que tipo de ação a gente pode fazer para diminuir o dano que foi causado. Diminuir o dano que foi causado e que sirva de alerta. A necessidade dessa ação coordenada, essa ação rápida, né? E que realmente nós precisamos cobrar isso e a população precisa cobrar isso do governo federal. É isso. Obrigada. Eu queria, enfim, novamente, a professor Clemente Coelho, do Instituto de Ciências Biológicas da UPE, e José Bertotti, secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade aqui de Pernambuco. Queria agradecer a Raíssa também, dividindo aqui a bancada comigo. A gente vai continuar acompanhando essa questão na Marco Zero Conteúdo, para quem buscar mais informações. Esse programa foi produzido por Raíssa Abraim e por mim, Débora Brito, da Marco Zero Conteúdo. Carol Torpe esteve nas redes sociais, trabalhos técnicos de Marco da Lata, e o Fora da Curva volta amanhã. Acompanhe a gente pelas redes sociais. Até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas e 1 minuto.